Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Formando C. Hoje a gente vai falar de uma questão bem bacana que é o escopo do SGQ, né? Então eu estou até aqui numa página da nossa apostila aqui do treinamento de sistemas de gestão da qualidade, né? Então onde a gente traz um exemplo, né, de como pode ser feito aí um escopo, né? E esse documento é muito importante, esse documento é um requisito inclusive do sistema de gestão da qualidade, né? Então das normas de sistema de gestão da qualidade, como acontece por exemplo com o 9001, 16949, pouco parecido lá na 17025 e assim por diante, tá? Esse documento ele serve para declarar onde o seu SGQ atua, né? Então, ou seja, qual é o seu, onde que aquele sistema de gestão da qualidade, né, o SGQ, vale dentro daquela empresa, tá? Então, porque existem situações que você pode ter até sistema de gestão da qualidade separados, né? Teoricamente você pode ter isso, é que não é nada prático para você montar uma coisa desse tipo, mas você pode ter até um sistema de gestão da qualidade separado para áreas diferentes da sua empresa, se elas forem muito diferentes ou coisas do tipo, tá? Então, esse escopo serve justamente para isso, e aqui a gente tem uma estrutura bem tranquila, que dá para você entender, dá para você aplicar e inclusive dá para você levar para outros tipos de documento. Uma estrutura bem legal que funciona para várias condições, tá? Então a primeira coisa que a gente sugere aqui, né, é que você tenha a codificação, tá? Então, por exemplo, né, já que é um escopo, né, e dentro da sua empresa você vai ter vários escopos, você vai ter lá, a gente está sugerindo aqui, né, um código como ESC, tá? Então, só para ficar claro para todo mundo que é escopo. Então, e depois um número, né, sequencial desses escopos. Por exemplo, ali o 01 para sistema de gestão da qualidade, percebeu? E aí, se você tiver um escopo do seu laboratório de metrologia, por exemplo, você vai ter o escopo 2 e assim por diante, tá? E esses outros dois zeros aqui estão representando a nossa revisão, tá? Então, a revisão 00 seria ali a inicial, né? E a partir dali, ele vai começar a evoluir, porque é um documento vivo, tá? Então, conforme você for tendo atualizações, esse número vai subindo para você ter rastreabilidade do seu documento. Então, isso é importante, isso é requisito, tá? Então, nos seus documentos, tem que ter codificação, tá? Então ele tem que ser codificado, ele tem que ser controlado, inclusive você tem que ter uma matriz de gestão de documentos dentro da sua empresa e ele tem que ter revisão, tá? E é importante que ele tenha um nome. Aqui eu estou usando o nome escopo da SGQ para ficar fácil de saber do que esse documento se trata, tudo bem? Então o primeiro ponto, já logo o cabeçalho ali, ele é obrigatório, pode ter o padrão da sua empresa, não precisa ser essa lógica de codificação, não precisa ser essa lógica de nome, não. Você pode ter isso do jeito que você preferir, tá? Dentro do layout da sua empresa e tudo mais, porém, tem que ter esses aspectos, tudo bem? Primeiro ponto. Aí depois, um ponto importantíssimo, né? Eu vou capitular o meu documento, tá? Ele vai ter que ser feito em formato de capítulos. Por quê? Quando você faz assim, fica mais fácil da pessoa trabalhar com o documento. É muito difícil você trabalhar com um documento que está só ali com parágrafos secos, né? Então faz ele aqui, olha, aqui a gente está utilizando o azul e preto, né? Que fica bastante tranquilo, fica bem agradável. Usa lá o padrão de cores que faz sentido para a tua empresa, mas separa ele, né? Então coloca títulos para as pessoas se localizarem, tá? Principalmente no momento de auditoria, isso aqui ajuda muito, porque o colaborador que vai apresentar um documento, né, seja ele o escopo ou qualquer outro documento da sua empresa, ele consegue saber onde ele está, ele não fica perdido com o documento, e isso diminui a chance do auditor sentir que seu colaborador não sabe o que está falando, e isso talvez pode até facilitar um pouquinho, né, o auditor pegar um pouquinho mais leve, porque ele percebe que o seu colaborador sabe do que está falando, ele conhece o documento. Então isso é importante, e já aproveitando a deixa, o colaborador tem que estar treinado com todos os documentos da empresa que ele tem acesso, tá? Então isso é importantíssimo. Mas enfim, o primeiro capítulo que eu sugiro aqui para vocês é um objetivo, né? Então, para que serve esse documento? Então, aqui no nosso exemplo, olha, esse documento tem como objetivo apresentar o escopo, sistema de gestão, né, da qualidade, SGQ, da empresa e aí o nome da empresa. Ou seja, olha que bacana, né? É super simples. Então, é só para dizer para que serve. Então, é uma linha, duas linhas ali, para você poder indicar para que serve aquele documento, tá? Qual que é o propósito daquele documento. A mesma coisa você pode fazer também para instruções de trabalho, procedimentos, né? E assim por diante. Por quê? Assim, todo mundo bate o olho ali no objetivo, né? No capítulo 1 dos seus documentos, e já sabe se aquele documento vai ajudar ou não, tá? Então é bem bacana. Quando tem documentos muito grandes, eu não aconselho documento muito grande, mas quando tem documento muito grande, eu já vi algumas empresas substituírem o objetivo ou até colocarem um outro capítulo como se fosse um resumo, tá? Isso é legal,
pensando na ideia do resumo, mas só faz sentido se o documento for grande. E como eu disse, não gosto muito de documento muito grande, sem necessidade, porque fica ruim e a pessoa acaba não lendo. A gente sabe que as pessoas leem cada vez menos atualmente, né? Então, se a pessoa vê que o documento tem 20 páginas lá, ela provavelmente não vai ler e isso vai começar a te trazer problemas na prática, tá? Então, faça os documentos da forma mais resumida possível, mais direta, sucinta, para que você não tenha esse problema da pessoa não ler e fazer errado por preguiça, tá? Depois a gente vai ter aqui, olha, a parte de desenvolvimento, tá? Então, no escopo, eu estou pulando direto para o desenvolvimento. Em outros documentos, eu sugeriria até um outro capítulo aqui antes, que seria um capítulo de termos que você está utilizando dentro do seu documento. Por exemplo, tem um termo específico dentro da minha área, né? E eu quero que fique claro para todo mundo que lê o que é que aquele termo quer dizer, né? Então, tem muitos casos que a sua empresa tem algum termo específico, usa alguma sigla, usa alguma codificação, coisa do tipo que uma pessoa nova que está vindo de outra empresa talvez não conheça, né? Então é importante que você tenha essas informações para que todo mundo que lê aquele documento, né, então com o mínimo conhecimento que é esperado que a pessoa já tenha, ela consiga entender e aplicar aquilo que está sendo escrito. Tá? Então é importante que você tenha isso para outros tipos de documentos. No escopo, eu entendo que na grande maioria das vezes isso não é necessário. Tá? Então, por isso aqui a gente está pulando direto para o desenvolvimento. Tá? Depois disso a gente vai ter, então, aqui o desenvolvimento foi dividido. Tá? Então aqui a gente sugere, né, a divisão em alguns subtópicos. Tá? Então o primeiro deles é objetivos organizacionais. Então, direto, qual que é o objetivo da empresa? Né? Então, como que essa empresa... o que essa empresa quer fazer? Né? Como que essa empresa ganha dinheiro? É basicamente isso. Tá? Então, o sistema de gestão de qualidade da empresa, daí vai aparecer o nome da sua empresa, visa garantir o atendimento dos objetivos organizacionais definidos, os quais incluem, mas não se limitam a, né? E aí vai ter lá, atendimentos requisitos das partes interessadas referidos no FR 0015, levantamento de requisitos de partes interessadas. Olha que interessante, né? Então aqui eu estou colocando uma estrutura que a gente usa já há algum tempo, mas ainda tem bastante empresas que não aplicam, porque você ter outros documentos sendo referenciados, né? Então, por exemplo, aqui, para eu não engessar quais são esses requisitos de partes interessadas, quem são as partes interessadas? Todo mundo que tem algum tipo de interesse na tua empresa, né? Então, desde o acionista até o colaborador, tá? Então, até a sociedade ali que procura que a sua empresa gere empregos na região, tá? Então, esses requisitos eles têm que ser mapeados, isso também é obrigatoriedade, é um requisito, tá? Então, aqui, nesse exemplo, existe um formulário FR 0015 que é utilizado para fazer esse tipo de levantamento. Então ele vai aparecer aqui, e onde que eu atualizo isso quando precisar atualizar? Só no FR15. Então assim, toda vez que eu mantiver o FR15 atualizado, esse escopo também vai estar atualizado, evitando que eu tenha chance de não conformidade, porque eu atualizei um documento e esqueci do outro. Tá? Então, usar essa estratégia sempre que possível é muito importante. Tá? Então use esses códigos e nomes de documentos para fazer referências, isso vai facilitar a sua vida. E um detalhe aqui, olha, percebe que lá no título apareceu ESC 0001 e esses dois zeros da revisão. Na referência não apareceu a revisão. Por quê? Para você não ter que ficar atualizando o escopo. Senão, quando o FR15 fosse para uma nova revisão, você teria que alterar aqui também, né? Então, só vou ter que alterar aqui no escopo quando o FR15 deixar de existir. Tá? Então foi substituído por algum outro documento, mudar por algum motivo, uma mudança maior. Tá? Mas enquanto isso não acontecer, eu vou poder manter o escopo aqui inalterado. Tá bom? Outro ponto, olha, manutenção ou aumento da satisfação do cliente. Então, o primeiro ponto, né, eu quero atender os requisitos das partes interessadas, ou seja, aquilo que eles me pedem, que é minha obrigação. Segundo ponto, fazer com que o meu cliente esteja cada vez mais feliz com a minha empresa. Né? Então, isso é importante, é uma ótica importante. Né? Então, o sistema de gestão da qualidade tem esse objetivo. Tá? E, por último, olha, atendimento da missão e concretização da visão da organização conforme definido no MP 001, mapa de processos. Né? Então, de novo, aqui a mesma questão de fazer um vínculo para outro documento. Então, para quem acompanha as nossas aulas, eu vivo falando de mapa de processo, a gente tem aula aqui falando, tem até um mini cursinho aqui de mapeamento de processo.
onde a gente entende o que é essa questão de visão, de valores e assim por diante, tá? E aqui seria justamente isso, olha, lá no mapa de processo eu atualizo a missão, a visão, os valores, os objetivos, né? E aqui eu vou só acompanhar isso por meio do referenciamento, tá? Então, eu estou falando, olha, eu vou cumprir com tudo aquilo que é minha obrigação, eu vou trabalhar para fazer com que o meu cliente fique mais feliz e eu vou atender também ali a missão da minha empresa, né? Então, em primeira instância, cumpro as regras, em segunda instância, deixo o cliente feliz, em terceira instância, eu atendo aquilo que a empresa se propõe a fazer. Então percebeu que quando a gente falou dos objetivos, eu falei dos objetivos tanto das partes interessadas, quanto do cliente, quanto da própria empresa. Então mapeando ali toda a estrutura que eu tenho envolvida com o sistema de gestão da qualidade daquela empresa. Percebeu? Tá, então depois disso a gente vai lá para o 2.2. Então fatores internos e externos. Aqui, galera, vocês vão perceber uma coisa também. Quem entende lá da ISO 9001, tem também um mini curso aqui falando de ISO 9001, mas enfim... Quem entende de ISO 9001 vai perceber um detalhe interessante. Quando eu coloquei ali objetivos organizacionais, esses 3 pontinhos que a gente colocou ali, eles estão lá no capítulo 4. Eles aparecem lá como requisitos. Então, quando o auditor lê isso daqui, ele vai entender que a empresa fez um estudo da norma. Então, que aquilo que eu tenho definido aqui dentro do meu escopo faz sentido com o padrão que a 9001, por exemplo, né, que foi o modelo utilizado para fazer esse escopo aqui, que a 9001 solicita, ou seja, eu sei do que eu estou falando. Tá? Ah, mas não pode ser muito perto, vai parecer que eu copiei. Não é essa a visão que eu tenho que ter, é o mesmo padrão, então todo mundo espera que você tenha um resultado um pouco parecido. Lógico, você não vai copiar, você não vai parafrasear aquilo que está escrito lá na norma, nem nada do tipo. Não, mas você vai responder aquilo que a norma te pede. Tá? Então isso você tem que ter coerência, ok? E quando você olhar para esses pontos, para esses tópicos todos aqui, você vai perceber que eu estou seguindo a mesma ordem que elas aparecem lá na ISO. Tá? Por quê? A ordem da ISO é coerente, então não faz sentido eu fazer uma ordem diferente aqui. Então, qual que é a dica? Se eu vou fazer escopo do sistema de gestão da qualidade, se eu vou fazer escopo de qualquer área da minha empresa, é importante que você entenda primeiro, estude primeiro sobre o que você está falando. E aí você siga a ordem que é mais lógica. Normalmente, a ordem que vai ser utilizada para verificação daquele processo, daquela atividade que você está fazendo um escopo para. Tá? Então, para que seja coerente quando alguém lê esse seu documento. Faz sentido? Bom, mas o que a gente tem, então, fatores internos e externos? Olha de novo, né? O sistema de gestão da qualidade da empresa tal trata dos fatores internos e externos que possam afetar, né? Então, positiva ou negativamente, que é o que pede lá na norma, inclusive, as saídas da sua empresa, né? Então, ou seja, o resultado, aquilo que a empresa entrega. Essa tratativa será realizada segundo descrito no PR-002, procedimento interno para análise, classificação e gestão de risco. Ou seja, de novo, percebe que o detalhe não está aqui no escopo. O escopo, você vai falar, olha, eu vou fazer igual lá no procedimento. Então, procedimento, sim, lá dentro do procedimento, daí sim eu vou detalhar. Aí eu faço uma avaliação de risco periódica, utilizando ferramenta XYZ, eu preencho no formulário tal, eu faço assim, assim, assado. Minha tratativa de priorização, né, de tratativas é feita utilizando a ferramenta tal, eu faço um plano, né, assim, 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 assado, eu tenho uma projeção de mitigação de risco de tanto, e assim por diante. Mas aqui não é o momento para isso. Então o escopo ele é bem direto, ele tem que ser bem curto, mas ele vai vinculando onde eu consigo mais informações. E aí, se a pessoa precisar, poxa, eu quero saber exatamente como que funciona essa questão de gestão de risco da empresa, ela vai lá no PR-002 e abre esse documento e lê o que ela tem ali de referência. Assim funciona, simples desse jeito. Tá? Depois, olha, quanto aos produtos, né? O sistema de gestão de qualidade da empresa tal trata do desenvolvimento, produção e entrega dos seguintes tipos de produtos. Então aqui agora eu vou falar o que essa empresa fabrica. Né? Então ela fabrica, olha, produto tipo 1, tipo 2, tipo N. O importante aqui é que você tenha, né, essa definição de todos os seus produtos que você cria, que você executa dentro da sua empresa sem causar confusões, tá? Então, por isso que eu vou fazer detalhamento conforme necessidade, ok? Por quê? Em algumas situações, dependendo do tipo de produto que você tem, isso pode fazer com que a sua empresa precise de alguns requisitos ou de outros, tá? Então, para você evitar de ter a necessidade de atender requisitos que não fazem parte da sua necessidade real,
Então é importante que você tenha um detalhamento claro daquilo que você produz, tá? Daquilo que a sua empresa faz, tudo bem? Da mesma forma, muito parecido, eu vou trabalhar com serviços também, tá? Então eu posso ter produtos, posso ter serviços, posso ter os dois, tá? Então aqui eu vou falar quase que o mesmo texto. Ó. O sistema de gestão da qualidade da empresa tal trata também da prestação dos seguintes dos serviços escritos abaixo. Então, vou colocar ali toda a lista de serviços que a minha empresa executa. Tá? Não precisa ser um negócio da NASA, não precisa ser um negócio absurdo, só tem que ter um certo nível de detalhamento para evitar confusões, para evitar dúvidas com relação a isso. Tudo bem? Isso é importante. Depois, eu vou ter os procedimentos internos. Né? Então, os processos internos. O que eu vou fazer com o processo interno? Então, o sistema de gestão da qualidade da empresa tal trata em extensão necessária, ou seja, até onde precisa ser tratado, né, chegando lá dentro do cliente ou qualquer outra coisa do tipo, da implementação, gestão e melhoria contínua. O que é implementar, gerir e fazer melhoria contínua? Implementar e colocar para funcionar. Então, se não tem, eu vou pôr para funcionar, vou criar e vou fazer acontecer. Gestão é manter funcionando e funcionando bem. Né? E a melhoria contínua é fazer com que se torne cada vez melhor, como o próprio nome já sugere. Então eu estou saindo desde o desenvolvimento, né, de planejamento e tudo mais, até chegar lá na estratégia de melhorar aquilo que já existe. Você vai pensar isso em requisitos da ISO 9001, eu estou falando ali do capítulo 5 até, né, que vai lá de planejamento, né, até o capítulo 10 que fala de melhoria contínua, né, então fechando toda a norma. Tá? Então por isso que aqui o texto ele traz essa ideia. Então percebe de novo, tem que ter um estudo, não estou falando que tem que ser exatamente esse texto ou coisa do tipo, mas é para dar uma ideia para vocês de entendimento de como isso pode ser apresentado, tudo bem? Depois disso, né, ainda ele coloca a melhoria contínua dos processos internos fundamentais para a provisão de produtos e serviços com alto nível de qualidade, bem como o atendimento dos requisitos de suas partes interessadas. E aí vem a explicação, né? Então, lembra que eu falei antes, né, que eu tenho o objetivo de atender as partes interessadas? Então aqui eu estou falando justamente disso. A gente faz aquilo que é preciso para que as partes interessadas fiquem felizes com o nosso trabalho. Basicamente é isso que eu estou dizendo, colocando ali num resumo bem básico. Então percebe que não é nada de absurdo, mas tem que ficar claro aquilo que a sua empresa faz e como que ela lida com isso, tá? E aí a gente tem aqui uma continuação aqui ainda, falando no capítulo 3, olha, documentos relacionados, né? Então, quais são os documentos que eu mencionei neste escopo aqui? Então, eu falei lá no começo do FR15, falei do MP001, do PR002. Por que tem esse capítulo aqui? Por causa do seguinte, imagina que eu vou fazer a atualização desse documento e eu quero saber aonde isso gera impacto para poder revisar esses outros documentos e entender se eu vou precisar mudar alguma coisa deles também. Né? Então aqui fica muito mais fácil, porque eu tenho uma listinha com todos os documentos que tem a ver com esse escopo, por exemplo. E dentro desses documentos eu também vou ter uma listinha dessa, puxando ali os que estão relacionados àquele documento lá. Tá? Então, fazendo isso, você acaba tendo uma estrutura que faz um link direto entre os documentos em si. Tá? Isso fica bem bacana. Hoje em dia tem diversos softwares, inclusive, que permitem com que você tenha esse vínculo de forma bastante automática. Tá? Isso é muito bacana. Tá? Então, isso funciona muito bem. Porém, aqui, né, nessa estratégia, se eu estou falando como se você estivesse trabalhando apenas ali com Word e com Excel para fazer gestão. Apesar de que dá para fazer esse tipo de coisa também no Excel, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. A gente pode ensinar você a fazer um sistema de gestão bem legal dentro de Excel com VBA, fica muito bacana. Principalmente para quem não quer investir em um sistema mais caro, para empresas menores e tudo mais, isso acaba tendo bem pra caramba, tá? E por último, né, eu tenho aqui o histórico de atualizações. O que é o histórico de atualizações? Ele vai trazer a data dessa revisão, né, então vai estar lá o formato, por exemplo, dia, mês e ano, quem que fez a alteração, então normalmente a gente vai usar alguma coisa como inicial e o sobrenome, né, depois vai aparecer o histórico, né, então emissão inicial do documento. O que mudou? Né, então, o documento foi criado, né, acabou de ser criado, então ele é inicial dele. Mais para frente, alterou o capítulo 3, incluímos um novo documento. Alterou tal coisa, agora a gente incluiu um novo produto, a gente incluiu um novo serviço, né? A gente mudou alguma coisa, mudou o documento tal. Então aqui você vai descrever o que foi alterado cada vez que você fizer uma atualização desse escopo, tá? E por último, né, a gente vai ter aqui um resuminho, né, que eu sempre aconselho você ter. Isso aqui facilita na hora de você ter uma auditoria ou coisa do tipo. Então, por exemplo, quem que elaborou? Fulano. Quando que foi elaborado, ou seja, a data da primeira revisão, né? Então de quando nasceu esse documento, foi da tal data.
qual que é a revisão atual? Está na revisão tal. Quando que foi revisado? Quem que revisou? Né? Quem que aprovou essa revisão? Tá? Por quê? Quando alguma coisa altera, principalmente quando você está trabalhando com empresas maiores, né, que tem mais de uma planta, às vezes até em países diferentes, com culturas e idiomas diferentes, é muito comum acontecer de alguém alterar algum documento que afeta todo mundo sem falar com todo mundo. Né? Então, você precisa saber com quem falar. Então, para você poder entrar em contato com essa pessoa e falar, cara, por que mudou isso? Ou posso mudar tal coisa no procedimento? Isso vai gerar impacto para as outras áreas. Né? Então, isso é importante. Essa comunicação facilita bastante e evita muitos problemas que podem acontecer no dia a dia. Tudo bem? Bom, a propósito da aula de hoje era realmente trazer esse exemplo aqui para vocês, mostrar essa estratégia e tentar tornar mais claro um pouco, principalmente para quem está começando aqui na área de qualidade de gestão, como que você pode lidar com documentos e por que a gente trabalha com esse tipo de estrutura, que também é uma coisa que eu não vejo as pessoas falarem muito dentro das empresas. Muita gente copia, mas às vezes as pessoas não entendem muito bem o que elas estão fazendo com relação a isso. Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.